continuar a sequência de pregações na carta escrita pelo apóstolo Pedro. E essa é uma sequência de pregações que foi escrita pelo pastor Jonathan Chase. Antes de lermos o texto da carta de Pedro, vamos ler o texto de Levítico, capítulo 19. Capítulo 19, versículo de número 1 a 18. Disse o Senhor a Moisés: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e dize-lhes: santos sereis, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Cada um respeitará a sua mãe e o seu pai, e guardará os meus sábados. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não vos virareis para os ídolos, nem vos fareis deuses de fundição. Eu sou o Senhor vosso Deus. Quando oferecerdes sacrifício pacífico ao Senhor, oferecê-lo-eis para que sejam aceitos. No dia em que ofereceres, e no dia seguinte se comerá, mas o que sobejar, ao terceiro dia será queimado. Se alguma coisa dele for comida ao terceiro dia, é abominação, não será aceita. Qualquer que comer, levará a sua iniquidade, porquanto profanou coisa santa do Senhor, por isso será eliminado do seu povo. Quando também cegares a messe da tua terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua messe. Não rebuscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha. Deixá-los-ás ao pobre e ao estrangeiro. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não furtareis, nem mentireis, nem usareis de falsidade, cada um com o seu próximo, nem jurareis falso pelo meu nome, pois profanaríeis o nome do vosso Deus. Eu sou o Senhor. Não oprimirás o teu próximo, nem o roubarás. A paga do jornaleiro não ficará contigo até pela manhã. Não amaldiçoarás o surdo, nem porás tropeço diante do cego, mas temerás o teu Deus. Eu sou o Senhor. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. Não andarás como mexeriqueiro entre o teu povo. Não andarás contra a vida do teu próximo. Eu sou o Senhor. Não aborrecerás teu irmão no teu íntimo, mas repreenderás o teu próximo. E, por causa dele, não levarás sobre ti pecado. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Vamos então até a carta do apóstolo Pedro. Estamos ainda no capítulo 1. Leremos hoje do versículo 13 a 21. E esse será o texto da pregação. 13. Meus irmãos, está errado no boletim, mas é 13 mesmo. 13 a 21. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos
em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Oremos, meus irmãos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, damos graças a Ti, porque mais uma vez poderemos ouvir a exposição da Tua Palavra. Damos graças a Ti, porque o Senhor tem levantado ministros fiéis e capazes para preparar a Tua Palavra. Damos graças a Ti pelo pastor John, que preparou esse sermão. Damos graças a Ti por termos um lugar para nos assentarmos e ouvirmos o que o Senhor tem a dizer. Senhor Deus, clamo a Ti, Senhor, que o Senhor permita que a Tua Palavra seja bem lida, que o Senhor permita que nenhuma das minhas fraquezas possam impedir os Teus filhos de serem edificados. Que o Senhor também dê a cada um aqui corações humildes e mansos e mentes e ouvidos atentos para pegar a Tua Palavra, para ouvir o que o Senhor tem a lhes dizer, para que eles sejam edificados e capacitados para a vida neste mundo, para a honra e para a glória do Teu santo e bendito nome. Pedimos isso tudo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados irmãos, nosso Senhor Jesus Cristo, nós já vimos que a grande ideia desse texto, em pregações desse texto não, já vimos a grande ideia de toda essa carta, que é falar sobre viver uma vida com tristezas, mas com alegria por causa de Cristo, né? Então, a vida cristã, ela é uma vida de alegria com tristezas. Mas hoje, no texto de hoje, nós vamos falar sobre a esperança em Cristo que nos leva a uma vida de santidade. E o tema da pregação será esse, que a nossa esperança em Cristo nos leva a uma vida de santidade. Então, voltando, nos sermões passados, nós vimos que a vida cristã tem tristezas e muitas provações, mas sempre a alegria, ela pesa mais do que a tristeza, por causa da salvação. E no sermão passado, se vocês se lembram, Pedro fundamentou essa alegria nas promessas de Deus por meio do Antigo Testamento. Então, nós vimos que nós não temos essa fé simplesmente porque nós sentimos em nosso coração que isso é verdade. Não. A nossa fé está fundamentada nas promessas que Deus fez no Antigo Testamento e cumpriu claramente por meio de Cristo. E cumpre claramente ainda por meio de Cristo. E agora, nos versículos de hoje, o argumento de Pedro é que essa esperança, fundamentada nas Escrituras, nos leva a uma vida santa. Então, tendo Pedro lançado as bases do Antigo Testamento, hoje ouvimos dele. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios, e esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Então, meus irmãos, chegamos na carta no primeiro imperativo,
Esse é o primeiro imperativo, a primeira ordem que Pedro nos dá nessa carta. É o primeiro comando. Tudo antes disso foi para fortalecer a nossa esperança, para lembrar da nossa esperança em Cristo Jesus. E agora vem a primeira exortação, que é: sede sóbrios, esperar inteiramente na graça que você está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Mas agora temos que observar que essa exortação vem com dois comandos subordinados. Eles estão logo no começo, ainda no versículo 13 mesmo. E o primeiro comando é: cingindo o vosso entendimento. O segundo é: sendo sóbrios. Vamos ao primeiro comando subordinado, que é cingindo o vosso entendimento. Então, é literalmente no grego, cingindo os lombos da vossa mente. É uma expressão muito estranha, porque nossa mente não tem lombos. Mas nos tempos bíblicos, os homens usavam vestes compridas. E se por algum motivo eles precisassem agir, precisassem se preparar para a ação, seja para um trabalho físico ou para a guerra, eles puxariam a parte de trás das suas vestes, trariam até a frente e enfiariam na frente do cinto, cingindo o seu lombo. E assim eles estariam usando meio que como um short. E eles estariam prontos para correr ou para lutar. Eles estariam vestidos, preparados para a ação. E agora Pedro traz essa frase bem colorida, né? Cingir os lombos de suas mentes. Então a ideia que ele traz é: esteja com as mentes preparadas para a ação. Então Pedro acabou de escrever os fundamentos da nossa fé no Antigo Testamento, e nós vimos no sermão anterior um pouco sobre como todas as Escrituras apontam para Cristo, e este é o fato. Mas esse entendimento não nos ajuda se nós não conhecermos as Escrituras. Se não conhecemos bem as Escrituras, e não estudarmos as Escrituras, nossa fé vai ficar sem fundamentos e consequentemente fica fraca, fica facilmente abalada. E então, a primeira pessoa que vier e questionar a nossa fé já vai nos derrubar, já vai nos desanimar. Então, se nós fomos perseguidos por causa da nossa fé, como os cristãos foram perseguidos aqui nesta carta, uma fé fraca dessa forma jamais vai resistir à pregação. Irmãos, nós temos que estar firmados. Vamos pensar na criação dos nossos filhos, na tarefa de fazer com que eles fiquem firmados no Evangelho. Para fazer isso, nós também precisamos estar firmados. Nós precisamos ter um conhecimento forte e profundo das Escrituras, porque sem isso, nós não conseguimos ensinar os nossos filhos no caminho que eles têm que andar. Então não tem outro meio, nós precisamos conhecer as Escrituras. E aí então, juntamos a exortação de Pedro: cingir suas mentes para o trabalho. Meus irmãos, vocês querem ficar mais firmes nas provações? Vocês querem ser fortes contra as tentações? Então, a mente de vocês precisam estar engajadas. Porque quem não se prepara dessa forma perde. Fica perdido e confuso nesse mundo. No meio dessas provações, será muito fácil nós sermos desviados. Será muito fácil nós esquecermos desta esperança. Será muito fácil perdermos a perspectiva. Ou então será muito fácil cedermos a raiva contra aqueles que nos perseguem, ou cedermos a raiva contra as circunstâncias que nos aparecem e nos afligem. E da mesma forma, meus irmãos, se nós não estivermos preparados, será muito fácil sucumbir às tentações que estão ao nosso redor. Será muito fácil ceder aos desejos que estão em conflito com a nossa identidade como cristãos. E como nós cantamos agora no Salmo 119, cantamos como é importante meditar na palavra de Deus para que nós nos firmemos nos caminhos do Senhor.
nós vemos que essa é a única maneira de permanecer no rumo certo. Nos debruçarmos na Escritura, para quê? Para lembrarmos da nossa esperança e permanecermos focados e no engajamento das nossas mentes. Nós precisamos desse esforço intelectual. E se isso foi verdade naquela época, é verdade agora também. Se isso é verdade para a parte da igreja que é perseguida, é absolutamente verdade para a parte da igreja confortável. A igreja perseguida tem diferenças. Ela sofre muitas tentações, mas eles vivem em um ambiente onde as diferenças e a inimizade entre o mundo e a igreja é muito claro. Então, é mais difícil para eles serem seduzidos e cair no mundanismo como cristãos que são confortáveis no mundo. Mas os nossos irmãos perseguidos também oram por nós. Porque nós, confortáveis, não podemos esquecer de quem nós somos. E eles oram para isso também. Também para que nós não sucumbamos às tentações que estão diante de nós. Ou seja, a apatia, o mundanismo e o compromisso com a nossa sociedade. Eles reconhecem que essas são verdadeiras provações que enfrentamos e oram para que as nossas mentes estejam fixadas na esperança que temos em Cristo. Então, irmãos, se quisermos permanecer no caminho certo e manter a nossa esperança fixa em Cristo, as nossas mentes precisam estar preparadas para agir. E um dos significados muito práticos para isso é estar aqui hoje para culto solene. Isso é extremamente importante, meus irmãos. É extremamente importante para que as suas mentes estejam engajadas com a esperança cristã. Não tem como viver uma vida cristã frutífera sem estar regularmente com o povo de Deus na adoração ao Senhor. É impossível. Então, se vocês quiserem permanecer no caminho certo e até mesmo crescer em maturidade e viver uma vida cristã frutífera, então comecem aqui em adoração junto com o povo de Deus. Meus irmãos, eu nunca vi ninguém que despreze a adoração corporativa com o povo de Deus conseguir ainda viver uma vida cristã frutífera, forte e plena. Não tem como, isso não acontece. Cristo determinou que crescêssemos e amadurecêssemos junto com os nossos irmãos. E vejam, foi a primeira coisa que os primeiros cristãos fizeram lá no dia do Pentecostes. Lembre-se, Atos 2, versículo 42, diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Então eles fizeram todas essas coisas que nós fazemos na companhia dos nossos irmãos. E é aqui, na adoração solene, que a sua mente está engajada com a esperança que é nossa em Cristo. É aqui, na adoração corporativa, que você ouve a palavra de Deus. A palavra é essa aberta, explicada, na presença do povo de Deus. É aqui também, na adoração, que através dos salmos e hinos que nós cantamos, nossas mentes e corações se firmam nessa esperança. E é aqui, meus irmãos, junto com o povo de Deus, que cada um de vocês é abençoado, não individualmente, mas pela bênção que Deus dá ao povo dele, é que vocês são abençoados. Então, cingir o vosso entendimento começa aqui, na oração corporativa regular. Mas isso também significa levar a mensagem pregada aqui para dentro das nossas casas. Significa comunhão regular com cristãos durante a semana. Cristãos com quem você compartilha as suas esperanças, com quem você ora, com quem você compartilha as suas lutas. Irmãos, isso é essencial para a vida cristã.
Não é suficiente estar apenas no domingo com os irmãos e passar o resto da semana sozinhos. Nós não entramos no povo de Deus no domingo e na segunda-feira nós saímos do povo de Deus. Nós estamos dentro do povo de Deus todos os dias das nossas vidas, todos os dias da semana. E nós precisamos estar juntos para encorajamento e para exortação mútua. E cingir o entendimento também significa aplicação pessoal da palavra de Deus. Então, mais uma vez, é preciso ler a palavra de Deus, não só para ter o conhecimento da palavra de Deus, é preciso ler para lembrarmos da palavra de Deus, mesmo que sejam apenas 5 minutos por dia. Essa prática diária de ler a palavra de Deus, de ouvir a Deus falar quando responde às nossas orações, traz muito fruto. É nesse momento que você se lembra quem você é. É nesse momento, de novo, que você se lembra de qual é a sua esperança. Vamos então à segunda ordem subordinada que nós temos, que é ser sóbrios. Se as nossas mentes são essenciais para a manutenção e crescimento da nossa esperança, então elas precisam funcionar bem, elas precisam estar sóbrias. Aqui, Pedro não está apenas falando sobre a sobriedade de substâncias como álcool ou drogas, embora com certeza isso está incluído aqui também. Mas aqui Pedro está falando de uma forma muito mais ampla. Ele está querendo nos proteger contra qualquer coisa que possa obscurecer a nossa perspectiva ou clareza de nossas mentes. Irmãos, hoje isso pode incluir videogames, séries de filmes, novelas, posições políticas ideológicas ou qualquer outra coisa que nos distraia e nos deixe espiritualmente dormentes. Nós precisamos estar despertados e alertas para essas coisas. Se nós quisermos permanecer no rumo da vida cristã, vivendo como cristãos cuja esperança está inteiramente na graça de Deus em Cristo, se nós quisermos fazer isso, especialmente diante de perseguições ou tentações, então nossas mentes precisam estar sóbrias. Nosso pensamento precisa estar claro. Então, nós devemos nos perguntar: que tipo de influências podem atrapalhar o nosso julgamento? E nós poderíamos pensar em vários exemplos, além dos que já foram mencionados. Na verdade, Pedro mesmo menciona várias dessas influências na carta. Vamos ver essas influências então, começando com a primeira influência que pode atrapalhar o nosso julgamento, que são as concupiscências, desejos e tentações nesse mundo. Isso, obviamente, atrapalha o nosso juízo. E é tão fácil, até para os cristãos perseguidos, cair nas concupiscências, desejos e tentações do mundo. Mais para frente, no capítulo 4, Pedro vai tratar isso com mais detalhes. E lembre-se, Pedro estava escrevendo para cristãos perseguidos. E lá ele fala sobre tentações de relações íntimas. E veja, a cultura deles não era diferente da nossa. Era regada de todo quanto é tipo de coisa relacionado a esses relacionamentos pervertidos, com eventos, festas nas ruas e nas casas. Também fala sobre embriaguez, ganância e jogos de azar. Todas essas tentações existiram. E poderíamos pensar que os cristãos perseguidos não seriam suscetíveis a essas coisas. Mas é claro que eles são, tal como qualquer outra pessoa. E essas tentações estão ao nosso redor. E quando nós nos entregamos a elas, elas obscurecem o nosso juízo. Quando nós nos entregamos a ela, nós perdemos de vista a nossa esperança.
nós perdemos o nosso foco. A segunda influência que pode atrapalhar o nosso julgamento é o medo. E isso é especialmente verdade quando enfrentamos perseguições, mas muitas outras coisas nos causam medo e ansiedade. E o medo pode sobrecarregar as nossas mentes, pode obscurecer o nosso julgamento, fazendo com que tomemos decisão por causa de medo. Então, ser sóbrio significa perguntar a nós mesmos: do que é que eu tenho medo? Devemos perguntar a nós mesmos: onde será que o medo me domina? Vejam o que o Senhor Jesus Cristo diz: não tema aqueles que só podem matar o corpo, mas tema aquele que pode lançar o corpo e a alma no inferno. Pedro também diz mais tarde às esposas cristãs que se submetam aos seus maridos, adornando-se com o espírito piedoso, para fazerem o bem e não temer nada que seja assustador. O medo obscurece o nosso julgamento e obscurece nossas mentes. E a terceira influência é a raiva e a amargura. Vamos imaginar agora esses cristãos perseguidos. Como eles tiveram que lutar tanto contra isso? Eles foram violados, suas casas foram tiradas deles, seus empregadores os mandaram embora, suas famílias foram atacadas. A raiva e a amargura pode rapidamente dominar nossa mente e nos paralisar, obscurecendo a nossa esperança na graça de Deus. Vocês podem imaginar, e alguns certamente já sabem, que alguns desses cristãos provavelmente foram dispersos pelo próprio apóstolo Paulo antes dele ser alcançado. Como está escrito no livro de Atos, capítulo 8, versículo 3. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Possivelmente, alguns desses irmãos para quem Pedro escreveu foram dispersos pelo próprio apóstolo Paulo antes dele ser cristão. Agora imaginem, meus irmãos. Imaginem que vocês foram dispersos pelo próprio Paulo e agora vocês ouvem que Paulo faz parte da igreja. Não para aí. Agora aquele que te expulsou da sua casa vai ser enviado como apóstolo. Vocês têm dificuldades com raiva, meus irmãos? Podem ser que tenham muitas dificuldades, mas vejam só a dificuldade que esses irmãos tiveram. Imaginem vocês, essa geração que sofreu aquelas perseguições, quanta dificuldade eles não tiveram com esse assunto. Então, meus irmãos, se vocês permitirem que a raiva e a amargura governem a sua mente e coração, vocês podem ter certeza que elas vão destruir vocês. Porque elas são mestras cruéis para quem são dominados por elas. E quando vocês forem dominados pela raiva, pela amargura e pelo rancor, a esperança de vocês será totalmente obscurecida. Sim, existe um lugar para a ira justa, mas ainda assim somos chamados a vencer o mal com o bem e amar os nossos inimigos e orar por aqueles que nos perseguem. Vimos isso na leitura de Romanos hoje. Portanto, sejam sóbrios, sejam misericordiosos como Cristo é com vocês. Perdoem, cubram com amor o irmão de vocês. Não permita que a raiva e a amargura
obscureçam a esperança em Cristo. E a quarta influência que pode nos atrapalhar é o conforto material. Embora possa parecer que a perseguição e o medo obscureçam mais o nosso julgamento, o mesmo acontece com o conforto material e a apatia que isso traz. Quando nós não sofremos perseguições e temos tudo que nós achamos que precisamos na parte material, podemos não sermos zelosos para manter nossa esperança diante de nós e facilmente ficamos bêbados com o mundanismo. Nossas paixões, nossos desejos, nossas emoções e as nossas prioridades acabam sendo moldadas pela cultura que nos rodeia, porque nos acomodamos numa complacência deste mundo que não anseia pelo reino de Deus, uma complacência que não clama a Deus contra os males e injustiças e misérias deste mundo, uma complacência que não se lembra diariamente dos nossos irmãos e irmãs perseguidos, que não se preocupa com a expansão do Evangelho no mundo e em nossas próprias comunidades, e assim fica flutuando junto com a nossa cultura. Isso, meus irmãos, é efetivamente embriaguez. Então, seja sóbrio, viva como um exilado, com medo saudável de se sentir confortável. Lute pela clareza da mente, lute pela clareza do coração e de suas emoções. Portanto, Pedro nos exorta, preparando nossas mentes para a ação e sendo sóbrios. E vamos continuar no que Pedro falou. Esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. E perceba que no contexto, este imperativo, esperai, envolve esforço. Não é um esperar sentado. É um esforço deliberado de pegar essa esperança e vivê-la em todas as áreas da nossa vida. Vejam o versículo 14. Como filhos da obediência, não vos amoldeis as paixões que tínhamos anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Quando a nossa esperança está colocada na graça de Deus, que é nossa por causa de Cristo, a prática dessa esperança é desenvolvida em uma vida que é santa, como o nosso bom e gracioso Pai é santo também. Então, essa esperança se concretiza em santidade. Mas, por algum motivo, a palavra santidade hoje não é vista, e muitas vezes até na igreja, como uma qualidade atraente. Muitas pessoas têm um desgosto por essa palavra. Talvez por causa de superstições da igreja romana, a santidade que ficou associada a coisas sem graça, entediantes e empoeiradas. Mas, se esse for o caso, temos que tirar completamente essa conotação de nossas mentes. Irmãos, santidade é aquela qualidade de Deus da qual diante os anjos tremem. É o único atributo de Deus que é repetido 3 vezes seguidas. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso. A terra está cheia de tua glória. Santidade é aquela separação absoluta pela qual Deus é perfeito em todos os seus caminhos. É perfeito e livre de corrupção, livre de perversão, sujeira, miopia e impureza. E é essa qualidade que marca cada uma das perfeições de Deus. O seu amor é um amor santo, puro e perfeito e não comprometido. O amor que o levou à cruz. A sua ira
é uma ira santa, que não se compromete com o pecado, como a nossa ira. Que quase imediatamente, no momento em que sentimos a ira, nós somos levados ao sentimento de pecado. Os pensamentos do nosso Deus são santos. Ele vê a verdade como ela realmente é, e não comprometida com ilusões e vaidade. A santidade é a coisa mais distante daquilo que é seco, entediante e sufocado. Veja, meus irmãos, é a santidade que faz com que homens justos sejam fortes e corajosos para pegarem suas armas contra o mal. É a santidade que faz com que as mulheres justas se adornem com aquilo que é belo e atraente. É a santidade, na medida em que a possuímos, que nos torna conselheiros sábios e amigos fiéis uns dos outros. Porque a santidade é justamente o não ser comprometido pelo mal, pela loucura e pelo egoísmo. E em vez disso, a santidade é ser governado pela verdade. É ser governado pelo conhecimento de Deus e por tudo o que é verdadeiro, belo e bom. E é isso que significa quando Pedro diz que aquele que nos chamou é santo e, portanto, como filhos obedientes, devemos ser santos em toda a nossa conduta. Mas isso requer grande disciplina da mente, engajamento na palavra de Deus, para que possamos aprender e reconhecer e lutar contra tudo que ainda permanece em nós que não é santo. Então, ao colocar toda a nossa esperança na graça de Deus que está em Cristo, devemos viver como pessoas distintamente marcadas pela pura santidade e perfeição que caracteriza o nosso Pai que está no céu e nos chamou. E Pedro diz ainda: não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente da vossa ignorância. E esta é uma frase que merece um sermão próprio. As paixões da ignorância. Vejam, assim como o conhecimento da verdade produz paixões puras e boas, também a ignorância tem as suas paixões. Onde não há conhecimento de Deus, certas emoções e paixões nos governarão, nos definirão como pessoas ignorantes. Então corremos atrás de tudo que as nossas paixões nos dizem, não tendo conhecimento da verdade. Essas paixões podem ser a raiva e o orgulho, podem ser a concupiscência, podem ser a ambição mundana, a inveja dos outros, a vitimização e a autopiedade. E parecem diferentes, mas todas elas têm algo em comum. Todas essas paixões dependem da ignorância. Todas elas são paixões sem sentido, sem lógica, sem fruto. E elas existem em mentes que não são governadas pela verdade. Porque onde há o conhecimento da graça de Deus e relacionamento com Deus, as nossas paixões mudam, elas são redimidas. E assim, a ira já não nos leva mais à loucura, mas nós temos condições de controlá-la, porque sabemos e entendemos aonde ela nos leva. E nós a subjugamos ao conhecimento da verdade. E dessa forma, até a ira se torna uma coisa produtiva, que dura por um momento e busca a justiça e não multiplicação de pecados. Onde há conhecimento de Deus, a concupiscência não governa, porque percebemos com clareza como é a paixão vazia e sem sentido. Assim, nossas paixões são moldadas por um desejo, por aquilo que é belo, que é bom e é saudável. Novamente, meus irmãos, percebam
como o engajamento de nossas mentes é essencial para viver a fé cristã. E sobre nossas paixões, sobre as coisas que estão no nosso coração, vamos ler o que Paulo diz em Filipenses 4. Filipenses 4, versículo 8 e 9. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento, e que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, e isto praticai, e o Deus da paz será convosco. Então, meus irmãos, nós começamos a entender e a perceber o que é realmente belo e atraente. Como falamos, as mulheres, elas vão se vestir como é belo verdadeiramente, e não como o mundo enxerga. Nós vamos nos comportar, nós vamos falar como as coisas que são belas verdadeiramente. Temos também um outro versículo escrito por Paulo na carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 2, que diz assim: não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, meus irmãos, cinjam as suas mentes, preparem-se para a ação. E vejamos o que Pedro diz ainda no versículo 17. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. É interessante, pode até ser surpreendente, depois de tudo que nós ouvimos aqui, ouvir Pedro dizer: portai-vos com temor. E talvez isso possa parecer inconsistente com a fé cristã. Temor. Nós acabamos de ver que o medo é uma daquelas coisas que podem obscurecer o nosso juízo. E o próprio Pedro diz mais para frente, no capítulo 3, versículo 14: não nos amedronteis, portanto, com suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Ele também diz às mulheres casadas com maridos descrentes: não temam perturbação alguma. E até nós mesmos poderíamos acrescentar que as Escrituras dizem que o amor perfeito expulsa todo medo, né? Sim, com certeza. Com certeza. Existe um tipo de medo que não faz bem à vida de um cristão, que é o medo do condenado. Medo daquele que está vivendo que não está vivendo com uma consciência limpa, que não está vivendo com um coração puro. Medo daqueles que vivem com medo do inferno. Medo do inferno, porque o rumo das suas vidas nos leva para lá. E além disso, também há um temor do homem, que não tem lugar na vida do cristão. O que ambos esses têm em comum é que fluem de um coração que está longe de Deus, distante do Senhor. É o temor de um coração hostil a Deus e, consequentemente, hostil ao próximo também. Mas existe um temor que a Bíblia sim recomenda. É o temor de quem confia em Deus, que tem o desejo focalizado em ser aprovado por Deus e nada mais. O temor que flui do conhecimento de que todos nós estaremos em breve tempo, na grande perspectiva, diante de Deus que julga todos os homens e conhece os pensamentos e atitudes interiores do coração.
E se há um aspecto de medo nisso, é o medo daquilo que pode enfraquecer a sua confiança, daquilo que pode minar a certeza da sua salvação, daquilo que pode desviar o seu caminho para Ele e não honrar a Deus. Devemos ter medo de que essas coisas aconteçam com nós sempre. É o medo do homem ou da mulher que foi salvo dos seus pecados, salvo de certa destruição, e sabe o quão fraco ele ainda é em si mesmo, e o quão perigo é a sedução do pecado. E Pedro nos dá duas razões porque nós deveríamos nos portar com temor. A primeira razão é porque invocamos como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um. Meus irmãos, nós temos o privilégio de conhecer Deus, o juiz perfeito do mundo, como nosso Pai amado, que nos ama. Isso é motivo de muita alegria, sim, mas também é motivo de grande cautela e autoexame. Nos portamos com temor, então, porque sentimos, nós nos portamos com temor não porque sentimos o julgamento de Deus contra nós, o julgamento contra o homem cuja consciência o acusa e cujo coração não está bem com Deus. Não é por isso que nós tememos a Deus, mas nos portamos com temor porque aquele que nós temos como Pai, que nos adotou, é Deus Santo, Santo, Santo. Não queremos viver como hipócritas, não queremos tomar o nome de Deus em vão, não queremos naufragar nossa fé. A segunda razão é que nos comportamos assim porque sabemos que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais nos legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo. Agora, a lógica pode não ser automaticamente intuitiva, porque a consciência do nosso resgate pelo precioso sangue de Cristo deve ser motivo de temor? É motivo de muita alegria, mas motivo de tirar até todo o temor. Mas Pedro diz que também é motivo de temor. Portai-vos com temor, sabendo que fostes resgatados do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram pelo precioso sangue de Cristo. Por quê? É a mesma lógica que nós encontramos no Salmo 130. Lá encontramos a mesma afirmação que nos chama a atenção. No versículo 4 está escrito assim: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Embora isso seja motivo de grande alegria, de doce segurança, também nos ensina o temor de Deus, porque sabemos a que custo nós fomos libertos deste modo de vida fútil. Não foi barato, meus irmãos. Custou o sangue precioso do Filho de Deus. A nossa salvação não é algo com que se brinca. Este é o temor daquele que entende o quão perto ele estava de ser perdido para sempre, como muitos são. É o medo de estar em mim ainda alguma coisa, qualquer coisa que seja, que me puxaria de volta para aquela vida fútil. Portanto, nos portamos nesse mundo com temor, preparamos as nossas mentes para a ação, certificamos-nos de que estamos sóbrios e colocamos a nossa esperança na graça que nos está mostrada no cumprimento das promessas de Deus. E essa esperança, então, nos faz direcionar toda a nossa vida para a santidade de Deus. E agora, crianças, eu queria trazer uma ilustração para que vocês pudessem entender um pouquinho melhor isso. Entender um pouco melhor esse temor. Imaginem que vocês moram num lugar horrível, pequeno, apertado, onde vocês ficam doentes, vocês não podem caminhar, não têm o que comer. E o Pai de vocês, que ama vocês, que cuida de vocês,
Vocês percebem o quanto Ele ama vocês, trabalha duro para dar esse sustento. E aí, vocês gostam do pai de vocês, amam o pai de vocês. Vocês vão querer fazer mal com o pai de vocês? Vão querer entristecer o pai de vocês? Não. Vocês vão ter medo de entristecer o pai de vocês. E aí então o pai de vocês começa a trabalhar mais e mais e mais, e começa a ter recurso, e depois de um longo tempo de sofrimento, dando a vida para vocês, ele tem condição de comprar uma casa espaçosa, uma casa que vai dar comida para vocês, saúde, alegria. E vocês são muito gratos ao pai de vocês. E aí o que vocês vão fazer com essa casa? Vão sair rabiscando a parede, estragando, batendo o martelo na parede, quebrando os vidros? Não. Vocês vão ter medo de estragar essa bênção que vocês receberam. Então é isso que o cristão sente quando percebe a bênção que recebeu pelo sacrifício de Cristo. Nós não queremos estragar isso. Então, para finalizar, eu quero trazer algumas palavras de aplicação. E a primeira palavra é que será necessário esforço, meus irmãos. Será necessário persistência e resistência para colocar a sua esperança diariamente e plenamente na graça de Deus, que é sua por causa de Cristo. Irmãos, isso não é uma coisa que acontece automaticamente. Não é o esperar sentado. Nós precisamos estar preparados e agindo. Existem muitos cristãos que não crescem na sua fé, mas ficam parados, vulneráveis em muitos casos. São seduzidos pelo pecado. Essa fé e esperança não vem automaticamente, mas só com esforço e uso diligente da disciplina cristã, fazendo essas coisas sozinhos ou acompanhados dos irmãos. Então, preparem, meus irmãos, a mente de vocês para a guerra. Mergulhem de cabeça neste jogo. E se vocês ainda não têm, busquem um irmão ou uma irmã com quem você pode encontrar regularmente, com quem você pode falar honestamente sobre a sua fé, sobre a sua vida, sobre as tentações e desafios de sua vida. Alguém que te fale a verdade e não te bajule. Faça também um plano de leitura diária da Bíblia com oração, nem que sejam 5 minutos por dia. 5 minutos por dia são 35 minutos por semana. São 30 horas por ano. É um crescimento significativo. A segunda palavra, meus irmãos, seja sóbrio. Observe suas paixões, observe seus desejos, observe suas emoções. Proteja-se contra o medo, contra a ira, contra o conforto material e a apatia. Viva como um exilado, com a esperança colocada somente em Cristo. E a terceira palavra, deseje com todo o seu ser ter toda a obra de Cristo. Veja, não apenas o seu sacrifício na cruz pelos seus pecados, mas também pela renovação da sua vida. Cristo morreu para nos renovar. Cristo morreu para nos resgatar não apenas da condenação que os nossos pecados mereciam, mas também dos nossos próprios pecados, ou seja, para nos resgatar não só do inferno, mas também nos resgatar de ter uma vida fútil e vazia. Irmãos, busquem e orem para que a obra de Cristo seja cumprida em todas as áreas da vida de vocês. Porque a vida cristã não é algo para se brincar, meus irmãos. E aquela velha vida realmente é fútil, é miserável e é destinada à condenação do julgamento de Deus. Levem isso com a maior seriedade possível.
Portanto, mais uma vez, preparem suas mentes, sejam sóbrios, coloquem sua esperança completamente em Cristo. Certifiquem-se de que a esperança cristã que vocês têm, que foi selada sobre você no batismo, se manifeste em todos os cantos da sua vida. Amém. Amém.